Cavernas são lugares geralmente apertados, no qual a luz não chega. Alguns têm medo das apertadas e escuras alas e corredores dessas cavernas. Diversos têm medo das criaturas que habitam esses lugares, criaturas que não podem ser enxergadas. Já outros têm medo do desconhecido que habita as cavernas. O meu nome é Flap e hoje eu irei te provar que as cavernas são lugares que jamais devem ser explorados. Floyd Collins era um espeleólogo americano que em 1925 ficou preso dentro da Sand Cave, no Kentucky. Enquanto explorava em busca de uma nova caverna turística, uma rocha esmagou a sua perna, prendendo-o em um túnel estreito e inóspito. Uma enorme operação de resgate se iniciou, atraindo a atenção de jornalistas e milhares de curiosos, transformando o lugar em um verdadeiro espetáculo midiático. Por 12 dias, Floyd lutou pela vida, mas devido às condições extremas e à dificuldade de resgate, ele acabou morrendo de fome e sede. A sua morte chocou o país e levantou questões sobre a segurança de explorações subterrâneas. Em 1959, 9 montanhistas russos desapareceram misteriosamente nos Montes Urais, em um lugar agora conhecido como Dyatlov Pass. Quando os socorristas encontraram o acampamento, as tendas estavam rasgadas por dentro e os corpos dos exploradores foram descobertos espalhados na neve, alguns sem roupas adequadas para o frio extremo. O mais bizarro, fraturas mortais, sem traumas externos aparentes e uma vítima com a língua arrancada. Teorias vão desde fenômenos naturais até experimentos militares, encontros alienígenas e radiação. Embora recentes investigações apontem para uma rara avalanche, muitas pessoas perguntam sobre essa tragédia. Até hoje, essa tragédia permanece sem resposta, mantendo o mistério vivo até hoje e fazendo muitas pessoas se perguntarem o que aconteceu com os 9 montanhistas. Descoberta em 1991, a caverna de Hang Son Doong, no Vietnã, é a maior caverna do mundo, mas a sua verdadeira fama veio após as expedições nos anos 2000. O que começou com uma exploração científica logo se transformou em uma experiência assustadora para os exploradores, quando uma equipe de espeleólogos encontrou algo incomum em suas profundezas. Durante uma das expedições, os membros da equipe começaram a ouvir ecos estranhos e sussurros que pareciam surgir das paredes da caverna. Os sons eram quase humanos, mas distorcidos, como se estivessem sendo imitados. No início, pensaram que era apenas o eco natural da caverna, mas conforme se aprofundavam, os sussurros se tornaram mais claros e bem mais sinistros. Eles relatavam frases incompreensíveis que pareciam ecoar de dimensões desconhecidas. Além disso, alguns membros da equipe começaram a ter visões de sombras se movendo. O ar na caverna ficou inexplicavelmente gelado e todos começaram a sentir uma sensação crescente de apreensão. A equipe então decidiu voltar, mas ao saírem da caverna, cada um deles teve a mesma sensação, que algo ou alguém os seguia. Após essa experiência, alguns exploradores relataram que ao dormirem sonhavam com a caverna e ouviam os mesmos sussurros durante a noite.
Até hoje, a caverna Hang Son Dong é um local incrível e assustador que guarda os mistérios de ecos que podem estar ligados a algo muito além da compreensão humana. Descoberta em 1940, a caverna de Las Caux, na França, é famosa por suas impressionantes pinturas rupestres. Essas mesmas pinturas datam aproximadamente 17.000 anos. No entanto, após a sua descoberta, começaram a surgir relatos estranhos e perturbadores envolvendo a caverna. Os primeiros exploradores que entraram na caverna para admirar as pinturas notaram algo incomum. Enquanto caminhavam pelos corredores estreitos e apertados, muitos deles relataram uma sensação de desconforto crescente, como se estivessem sendo observados. Alguns afirmaram ter ouvido sussurros ecoando pelas paredes, palavras indistintas que pareciam vir do fundo da caverna. Em 1955, um grupo de arqueólogos foi designado para estudar as pinturas mais de perto. Durante suas investigações, eles começaram a sentir que algo estava protegendo a caverna. Durante a noite, muitos membros da equipe relataram sonhos vívidos em que eram visitados por figuras sombrias que pareciam estar ligados às pinturas. Essas figuras, embora indistintas, eram descritas como caçadores e animais, como se os ancestrais estivessem tentando se comunicar. Após várias experiências inquietantes, a equipe decidiu encerrar as investigações e abandonar a caverna. Embora a caverna de Las Caux seja um local arqueológico incrível, muitos acreditam que as vozes e visões que atormentaram os exploradores são um eco dos espíritos dos antigos, que ainda habitam o espaço, tentando contar suas histórias ao mundo moderno. Nos anos 90, a caverna de Poughkeepsie, localizada em Nova York, se tornou o centro de uma história assombrosa que deixou exploradores e locais intrigados. A caverna, conhecida por suas formações geológicas impressionantes e túneis extensos, havia sido explorado por muitos, mas uma série de incidentes estranhos começaram a ocorrer. Em uma expedição em 1993, um grupo de espeleólogos entrou na caverna, animados para documentar suas formações impressionantes. No entanto, logo perceberam que algo não estava certo. Enquanto se aventuravam mais profundamente, começaram a ouvir passos e sussurros que pareciam seguir seus movimentos. O grupo tentava se convencer de que era apenas o eco natural da caverna, mas a sensação de ser observado se intensificou. Após algumas horas, um dos membros do grupo, chamado Jake, se afastou para explorar um túnel que parecia promissor. Quando o grupo finalmente decidiu chamá-lo de volta, ele não respondeu. Preocupados, os outros exploradores começaram a procurá-lo. O ambiente estava carregado de tensão e os ecos de suas vozes pareciam se distorcer de maneira estranha, como se algo estivesse manipulando o som ao redor deles. Após uma busca desesperada, Jake foi encontrado em um canto escuro da caverna, sentado em silêncio, com uma expressão vazia. Ele não conseguia explicar o que aconteceu, mas falava sobre sombras dançantes que o atraíram. Desde então, Jake mudou, tornando-se mais recluso e reservado. Frequentemente mencionado que a caverna estava viva de alguma forma. O grupo decidiu encerrar suas explorações e nunca mais retornaram. Com o tempo, rumores começaram a circular sobre a caverna de Poughkeepsie. Os locais afirmam que aqueles que se aventuram muito longe em seus túneis podem ouvir os ecos de um homem perdido. E as sombras que se movem nas paredes continuam a atormentar os que se atrevem a entrar na caverna.
A caverna de Poughkeepsie, agora considerada amaldiçoada, se tornou um local de mistério e medo, mantendo o enigma do que realmente aconteceu com Jake e as vozes que ainda ecoam em suas profundezas. Cavernas são realmente lugares bizarros que não devem ser explorados. O meu nome é Flap e até o próximo vídeo.